obrigado pelo esforço, assim, vamos esperar que isso tenha sido a decisão correta, que isso vale a pena. Tá? A gente vai começar agora uma série de aulas sobre Halachot de Shabbat e Ilhot Shabbat. Tá? Isso vai provavelmente pegar umas 2, 3 aulas. A gente vai tentar ver de maneira extensiva, de esquerda a direita, de alto a baixo, tudo aquilo que envolve o cumprimento do Shabbat. Tá? Essa aula é só para quem já sabe o que é Shabbat e por que os judeus cumprem Shabbat, onde é que está na Torá. Tá? Então, se você quer entender de um aspecto filosófico por que os judeus cumprem Shabbat, é melhor você se juntar às nossas aulas assim em outro momento. Tá? Essa aula aqui esse ciclo de aulas vai ser mais aulas de Halachá, propriamente dito, o que você tem que fazer. Tá? Para a gente começar, lembrando que o Shabbat é aquilo que diferencia a gente de todas as outras nações. Tá? A gente tem uma maneira especial de descansar todas as semanas, como todo mundo sabe. Como já é de praxe, a gente costuma, tá, ter esse momento assim único. Os próprios gregos, assim, eles no tempo anterior ao tempo de Hanukkah, na época ainda quando Alexander Mukdon ele invadiu o Oriente Médio, em que ainda não tinham realmente escaramuças, né, entre os gregos e os judeus. Ele qualificou o seguinte: os judeus são um povo de filósofos, né, porque eles passam um dia inteiro filosofando. Tá? Agora, isso aqui era para eles é uma maneira de trazer algum tipo de felicitações para a gente, porque filósofo para o grego era aquele amigo do conhecimento, né? Era uma figura assim a ser exaltada. Em todo caso, quer dizer, os romanos já viam a gente com maus olhos, né? Assim, se os judeus são preguiçosos, tá? Tem um dia inteiro que eles só ficam aí comendo, discutindo, estudando, quer dizer, tem um mundo para se construir. Então, quer dizer, no entanto, o Shabat pegou, não apenas pegou, como também se tornou depois a ideia de que deve haver um tempo de descanso para as pessoas no mundo inteiro, se tornou uma noção mundial, né? Tá? A primeira prova que Deus criou o mundo, está escrito na Torá que Deus criou o mundo em 7 dias, e olha só, essa é a semana que foi adotada pelo mundo inteiro. Tá? Não tem um país do mundo, uma cultura mundial, onde o dia da semana não tem 7 semanas. Então isso mostra como essa parte da Torá teve um impacto mundial. Tem até quem diga que isso aqui é uma prova de que a Torá é anterior a todo o estabelecimento da cultura mundial. Quem sabe? Que não sabe, mas em todo caso, esse é o impacto. Tá? Conta uma pequena anedota, assim, antes da gente começar a parte das Halachot, que Napoleão Bonaparte, que era um simpatizante razoável assim do povo judeu, que inclusive ele teve planos de instalar os judeus aqui em Israel e dar um país para eles. Aliás, isso mais ou menos uns 100 anos antes do povo do judeu ter feito isso sozinho, né? Ele já antecipava o futuro, né? Acho que Napoleão foi talvez aquele líder que tenha antecipado a época dele uns 300 anos, 200 anos pelo menos, tá? Outro momento a gente vai falar sobre ele assim com mais tranquilidade. Mas Napoleão ele já visualizava a comunidade europeia, sabe? Obviamente que ele via a França como líder da comunidade europeia e não a Alemanha. Ele também via a Rússia como um país livre do regime czarista e adepto vamos dizer assim, a família das nações, se a gente pudesse chamar assim, sabe? Uma Inglaterra com um papel assim diminuído, né? E realmente tudo isso ocorreu com o tempo, né? A Rússia, no final das contas, acabou se livrando do Tsar, a Inglaterra diminuiu de presença, de força, né? Napoleão já estava antevendo, né, que a Rússia e que os Estados Unidos iam terminar subindo, então ele tentou criar ali uma grande França no meio, que seria a Europa francesa, ou a Europa de Napoleão, pelo menos em todo caso, com a União. E os exércitos de Napoleão, eles incluíam soldados da Espanha, de Portugal, da Itália, da Prússia e todas as outras nações. Ou seja, Napoleão foi um imperador assim à parte. Tá? Ele também causou algum impacto no mundo judeu em geral. Sabe? Tiveram rabinos que apoiaram a ideia de que Napoleão apoiaram. Apoiar é meio exagero o termo, mas tipo assim, viam com simpatia se Napoleão conseguisse alcançar seus objetivos. Né?
como por exemplo Gaon de Vilna, porque a situação dos judeus ia melhorar financeiramente, tipo, Napoleão era um adepto da emancipação dos judeus, para não dizer um simpatizante dos judeus, talvez dentro daquilo que um líder de uma grande potência, dentro daquilo que a gente pode qualificar como ele um simpatizante de uma causa, assim ou não. Por outro lado, tinham judeus na Rússia que pensavam de maneira diferente. Esses eram, por exemplo, a família do Baratania, sabe? Os Hassidim, eles viam isso com grande perigo. Os judeus russos, eles achavam que se Napoleão ganhasse a guerra contra a Rússia, então os judeus iam se assimilar, iam deixar para trás toda a sua cultura, todo o seu legado, né? Então eles não chegaram a decidir o que era melhor. O fato é que no final das contas Israel vai ser construído assim, muito tempo depois por esse judeu, por grande parte, Israel moderno, quero dizer, né, os fundamentos do Estado moderno vão ser estabelecidos justamente por esses judeus da Europa do Leste, né? Então tem alguns fatos históricos. Então Napoleão ele tentou inclusive invadir Acre, tá? Em um certo ano contra os turcos, inclusive ele pediu ajuda dos judeus que viviam em Acre naquela época. Os judeus daquela época viviam em Acre em grande miséria, era uma meia dúzia de judeus sefaradim que estudavam Torá, toda a cidade vivia na pobreza generalizada, quer dizer, e estavam os turcos aí. Então, quando Napoleão escreveu a carta para os judeus, dizendo para eles, puta, abre aqui os portais da cidade, a gente vai entrar, vai liberar vocês, e aí vocês vão ficar bem com a gente, né? Coisa do tipo. Tinham alguma força para fazer alguma coisa, tinham medo das represálias dos turcos, se por causa da idade a coisa saísse errada. Eles, inclusive, saiu errado no final das contas, Napoleão teve que ir embora do Oriente Médio. E fora tinha uma certa, vamos dizer assim, no imaginário judeu ficou uma certa simpatia pela Turquia, porque a Turquia recebeu os judeus no momento da expulsão dos judeus da Espanha, em 1492. Então ficou assim, né, que tipo, não que não tivesse antissemitismo na Turquia e coisa do tipo, mas ficou assim no imaginário de que aquilo podia ser ok. Então, aí foi um fisfurso, foi uma perda de oportunidade, tá? Então diz que Napoleão estava conversando com um padre, um imam e um rabino, tá? E que ele perguntou então para o padre, onde é que eu estou aqui na sua Bíblia? O padre olhou para ele e falou, monsieur, tipo, olha, a Bíblia, você não está na Bíblia, sabe? E perguntou a mesma coisa para o imam, onde é que eu estou no seu Corão? E o imam respondeu, escuta, está entendendo? O seu Corão foi dado por Deus para o anjo de Jibril, para Muhammad, e não tem aqui espaço para você. Tipo, ainda mais Napoleão, que era um comedor de porcos, esse tipo de coisa aos olhos do Islã. Ele pergunta para o rabino, onde é que eu estou na Torá? E diz o rabino o seguinte, ele pensa um pouquinho e fala, olha, você está no versículo seguinte, que lekartov natati lachem, torati al ta'azovo, lekartov, Bonaparte, Napoleão, Bonaparte, você está aqui. Qual é esse lekartov natati lachem? Essa torati al ta'azovo, tá? Essa mitzvah do Shabat, assim como está dito no Talmud. Tá? Essa história é uma anedota, não sei se é verdade ou não. Em todo caso, ela mostra aqui qual era a parte dos judeus que fazia dos judeus tão especiais na época. Então, no Talmud está escrito uma coisa, que Kadosh Baruch Hu, ele disse para Moisés, Masechet Shabbat na página Yud, Yud Amud Bet. Tá? Eu tenho um bom presente no meu canto de tesouros, sabe? O nome dele é Shabbat. E eu quero dar ele para Israel, tá? Essa é a parte básica. Deus deu o Shabat com tipo santidade. Santidade no nosso sentido assim, Kadosh, significa um dia separado de todos os outros, diferente de todos os outros, sabe? E com as bênçãos depois da criação dos céus e da terra, assim como está assinalado na Torá, sabe? ויברך את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו Asher bara Elohim לעשות. Porque nesse dia Deus então parou de fazer a atividade e criou um mundo para que os homens pudessem ter liberdade de criar. Tá? Então, o cumprimento do Shabat é para a gente uma maneira da gente mostrar a nossa fé a Kadosh Baruch Hu, como diz o Kuzari, é uma maneira da gente mostrar a nossa fé de que o mundo foi criado
por Deus. Em 6 dias, ele diz, a expressão não são 6 dias assim, no sentido estrito do termo, mas 6 dias dentro da nossa compreensão metafórica, talvez, do que são esses 6 dias, ou 6 etapas, se vocês preferirem, tá? E assim a gente também tem que, tipo assim, emular as atividades de Deus, ou seja, ter um ciclo de 6 dias, que é o nosso ciclo vital, né? Que é o nosso ciclo onde a gente está produzindo, construindo o mundo, construindo a sociedade, sabe? E um dia que é, tipo assim, separado, não construir nada, como um coração que pulsa, né? O coração pulsa e se retrai, como tudo na vida, tá? Então, esse dia ele torna a gente especial. Inclusive, os gregos antigos, na época de Alexander Mukdon, eles viam a gente assim com maus olhos. Perdão, eles viam a gente com bons olhos no tempo de Alexander Mukdon, antes do tempo de Hanukkah. Eles diziam o seguinte, olha só, os judeus são um povo de filósofos, né? Eles passam um dia por semana inteiro só fazendo filosofia. Essa é a maneira que ele teve de compreender a coisa, não Alexander Mukdon, mas eles viram, então, filósofo para um grego era como a gente diz assim, isso mesmo, tipo assim, o amigo do conhecimento, né, como você falou, mas eu digo assim, isso era bem visto para um grego, você ser amigo era tipo assim, uma pessoa boa era um amigo do conhecimento, uma pessoa que se admirava, né? Já ao contrário, os romanos eles viram isso com olhos ruins. Eles falaram assim, o que é isso? Esse pessoal fica aí um dia inteiro sem fazer nada, um dia inteiro sem trabalhar, está perdendo um dia da sua vida, sabe? Você não tem nada que fazer, que está aí. Tá? Então, no caso, é, é a corrente contínua e a corrente alternada. Né? Todo mundo sabe que os aparelhos que funcionam com grande força são os aparelhos que funcionam com corrente alternada, né? Que é aquela que vai e que vem. Corrente contínua é para coisinhas pequenas. Então, a vida do homem ela é que nem um coração que pulsa, é que nem uma corrente alternada. Cada vez que a gente tem uma parada, a gente sai de lá com mais força, né? Como dia e noite, como chuva e sol, como tudo que sai disso, tá? Em todo caso, a gente diz assim, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. אות היא לעולם, ביני ובין בני ישראל. כששת ימים tá? Tipo, os filhos de Israel vão guardar o Shabat para fazer o Shabat por todas as suas gerações, como uma Brit eterna, Brit é aliança, mas é um sinal entre eu e os filhos de Israel, porque em 6 dias Deus fez os céus e a terra, tá? E no 7º dia descansou e veio nach beyom hashvi'i, tá? Veio na faixa e fez um respiro, por assim dizer, tá? Isso aqui vocês podem procurar, tá em Shemot 31, no capítulo 31 de Shemot, Lamed Aleph, vocês vão encontrar lá, se eu não me engano, tá entre o 15, 16, 17, tá por aí, sabe? Procura lá, Shemot 31, você vai encontrar. Da parte, inclusive, tem texto que se diz também no Kiddush dos Ashkenazim, se eu não me engano, tá, isso se recita também. Tá? Outra vez, parte filosófica a gente vai ver em outro momento. Tá? Isso aqui, o que é esse descanso divino? Se isso tem alguma coerência a gente falar de descanso divino. Em todo caso, uma coisa certa, a gente está falando do descanso do homem, do judeu, emulando um conceito que está na Torá. Em todo caso, que está explícito na Torá. Né? Tá? Melachá, a gente em algum momento, a gente já viu, Melachá vem da palavra Melech, ou ainda Malach, né? Melech é o rei, que ele faz uma atividade, ou seja, que é capaz de mudar o mundo. E quando você faz uma atividade que é capaz de mudar o mundo, essa atividade ela cria um anjo, por assim dizer, o Malach. Tá? Esse anjo é uma força vital que está por trás daquela coisa que você criou. Tá? Então, quando essas atividades que transformam o mundo têm consequências espirituais que estão proscritas no Shabat. Tá? Ao contrário de Eved, que vem da palavra Avodá, sabe? Eved, Avodá, que são trabalhos que você faz, que eles não têm a capacidade de alterar alguma coisa no mundo. Portanto, eles não criam anjos, por assim dizer, eles não têm consequências espirituais. Portanto, os trabalhos que estão permitidos em Shabat se chamam Avodá, você pode fazer, tipo, sei lá, lavar louça, varrer o chão se o seu filho alguma coisa, mas está proibido você fazer Melachá,
que é exatamente Melachá? O que é exatamente Avodá? Na prática, a gente vai ver já já, se Deus quiser, e se a gente não alcançar hoje, vai ser na próxima aula. A gente vai fazer, como eu falei, esse ciclo de aulas vai ser, se Deus quiser, sobre Alachá. Eu vou pedir para vocês não me fazerem perguntas demais do ponto de vista da filosofia. Toda a parte filosófica e espiritual, a gente vai estudar depois. Eu também nem quero que seja gravado e que outras pessoas venham escutar. Alá. O Shabat, ele é uma lembrança da saída do Egito, tá? Como está recordado assim, em vários versículos, tá? O tempo inteiro, tudo que a gente faz. A saída do Egito é o evento histórico de maior impacto na formação do povo judeu, tá? Tudo que a gente faz é Zecher le Yetziat Mitzrayim, tá? É um recordatório à saída do Egito. Tá? Está escrito alguma coisa assim no versículo que você vai recordar que você foi um escravo na terra do Egito e que o Eterno, seu Deus, ele tirou você de lá com a mão forte, Beyad Hazaká, o Bizroa Netuyá, com o braço estendido, e o Eterno, seu Deus, Hashem Elohim, tá? Ele mandou você cumprir o dia do Shabat, está escrito alguma coisa assim, tá? Tá lá no último livro é, é, Deuteronômio em português, acho que assim chama. Deutero significa que veio depois, né? Quer dizer, aquele livro Devarim, que é o livro que é como uma introdução para a Torá oral, se você quiser, ou quando Moshe ele repete um pouquinho tudo aquilo que tinha ocorrido antes, então você tem ali uma síntese e um passo adiante, digamos assim, entre, ou talvez uma introdução para aquilo que a gente vai chamar de Torá Shebel Peh, ou assim, o ouvido meu Rav, que o livro do Varim é uma primeira forma de Torá oral. Tá? Como a gente falou então, quando a gente saiu do Egito, a gente deixou de ser um povo de escravos, a gente se converteu a um povo de homens livres. Tá? Tem que definir o que é isso em outro momento. É um princípio fundamental da nossa fé. Tá? Nosso descanso no Shabat é o fato da gente expressar que a gente é pessoas livres. Quer dizer, mesmo pessoas pobres, judeus pobres, têm que descansar no Shabat, tem que comer um peixe, tem que agradecer. Tipo, nesse momento, no dia do Shabat, todos os judeus são livres e a gente se comporta como homens livres, tá? O Shabat não é unicamente um dia de descanso físico, tá? É um momento de elevação espiritual. Tem uma mitzvah de você estudar a Torá no Shabat, tá? Inclusive, você vai no Shabat rezar, você não fica o dia inteiro de papo, pelo contrário, talvez um dos dias mais ativos que tem na semana. A gente vai e volta da sinagoga, come, estuda, sabe? Então, e você tem grande estudo da Torá. Sabe? E como assim, na reza de Minchá, sabe, tem uma parte da reza que ela diz assim, sabe, você deu para o seu povo um dia de repouso e de chá. Avraham, ele vai ficar feliz, Yitzhak, ele vai cantar, sabe? E Yaakov, todos os filhos de Yaakov vão se repousar no Shabat, sabe? Yanuchu, bom, é um repouso de amor, Menuchat, Ahavá, Benedavá, é um repouso de verdade, emuná, de fé, de paz, de tranquilidade, de quietude, segurança, o repouso perfeito, que você deseja, que Deus deseja, sabe? Seus filhos vão reconhecer e vão saber que de você provém esse repouso, tá? Isso aqui é uma base na fé judaica. É você reconhecer, sabe? A gente coloca assim bem em evidência em Minchá, toda essa noção de que, olha só, a gente tem o luxo de poder se repousar. Sabe o que é o luxo? Tá? Hoje em dia é uma coisa que você não vai mais entender, porque a gente vive num mundo que chama-se Tarbut Apnai, do lazer, tipo daquela cultura de quando você tem tempo livre. Quem tem tempo livre? Quem tinha tempo livre? E aquela pessoa que tem dívidas, que tem coisa no ar que ela tem que terminar de fazer, ela consegue repousar? Ela consegue dormir? Ela consegue dormir tranquila quando você sabe que você tem uma dívida aí de 50 mil, 100 mil e que você ainda não vai conseguir fechar o mês? Você consegue se repousar? Quando você se repousa e quando você encontra o repouso verdadeiro, você tem que agradecer todos os dias. E você não está doente, você não tem nada com o que se preocupar, ou você consegue colocar suas preocupações de lado, e você não é capaz de reconhecer que isso aqui vem de Deus, porque a maior parte das pessoas no mundo não consegue dormir tranquila de dívidas, de problemas que eles têm, e as pessoas que sofrem, e você está se repousando, primeiro de tudo, diz obrigado a Deus. Tá? Se você não é capaz de reconhecer isso e dizer obrigado a Deus, você não é judeu. Tá? E Yehudi, aquele que diz obrigado.
Como dizia, Deus pode fazer tudo no seu lugar. Deus, ele pode te dar dinheiro, Deus, ele pode te dar casa, blá, 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 Deus pode fazer tudo por você. Só tem uma coisa que Deus não pode fazer por seu lugar, tá? É agradecer. E você é judeu? Yehudi, Mishemodé, aquele que agradece. Por isso que o primeiro comentário que você faz quando você se desperta é Modé ani lefanecha melechai vekayam. Eu agradeço a você, Deus que existe, tá? Portanto, na reza de Minhaj, coloca isso bem em evidência, já no final do Shabat. Aí você já coloca isso, a gente sabe que de você vem o repouso, tá? E mediante esse repouso, a gente vai santificar o nome de Deus, tá? A gente vai explicar essas coisas em algum outro momento. No dia do Shabat, a gente tem a capacidade, o próprio dia de Shabat tem a capacidade de tirar a gente do cotidiano, daquele nosso ritmo frenesi dos dias da semana, aquele zum, 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 sabe? E você tem a possibilidade de se elevar por cima da atmosfera dos 6 dias. Okay? Não tem mais carro, não tem mais telefone, não tem mais, sabe? Todo aquele zum, zum, zum que está à sua volta, não tem mais scroll no Facebook. Facebook já disse o que é em francês. Facebook. Vai procurar. Seu dever de casa. Também brinda a capacidade, tá, de fazer passar valores espirituais. Ter prazer nas orações, ter um momento de tranquilidade para sentar, rezar de verdade, se comunicar de verdade com Deus. Não, tipo, uma vez porque você se sentiu mal, então você se isolou no lugar e começou a gritar feito maluco. Não, você sentar com calma, você se concentrar no que você está dizendo, 1 hora, 2 horas, o tempo que for necessário, sabe? Bom, a gente tem rezas especiais para o Shabat, tá? Primeiro de tudo, o Shabat, ele começa com a sexta-feira, tá? A sexta-feira é onde o nosso início de Shabat, tá? Você já começa, quando você acorda na sexta-feira de manhã, você já está com outra ideia. Como dizia Rav Yehuda Alevi, do Kuzari, Rial, né, no livro do Kuzari, ele escreveu uma canção de Shabbat, chamada Al Ahavatecha Este Gevi'i, em honra do amor que eu tenho por você, eu vou beber o meu cálice. Shalom Lecha Shalom Yom Ashevi'i. E quando ele fala assim, cada dia da semana passa, e quando vem se aproximando o Shabbat, essa sensação que vai chegar, aquele dia especial, o dia da família, o dia dos amigos, o dia em que você vai poder tomar o seu copo de vinho. Sabe? O copo de vinho da sexta-feira à noite de Shabbat é especial. Ele é único. Sabe? É um momento, talvez um momento preferido de toda a semana. Sabe? E ele diz assim, já na sexta-feira, que é o último dia que ele vai cantando, ele canta dia por dia, tem uma estrofe, até que chega no último dia, que é sexta-feira, ele já começa a falar, a sua casa está com aquele cheiro de pão. Ele não diz isso na canção, mas é a impressão daquele momento específico, você se prepara, está todo mundo se preparando, e você sabe que o dia está apenas começando. Como aquela pessoa que está no primeiro dia de férias, as férias dele, no primeiro dia que saiu para uma viagem, sabe? E que você sabe que você tem aquele momento todo pela frente, tá? E aí que está dizendo, você tem uma mitzvah, tá? Que significa o seguinte, Vekarata la Shabbat Oneg. E você vai chamar o Shabbat de uma Oneg. Uma delícia, uma coisa fantástica, sabe? Mais do que, sabe, para você santificar a Deus, tá? Que Shabbat Oneg está escrito no profeta. É o profeta Yeshaya, tá? Isso é o Yeshaya, qual número você quer saber? Yeshaya Nun Het. Tem que ser Nun Het. Nun Het. Procura lá no capítulo Nun Het é 58. Procura lá no 58, você vai encontrar lá. Tá? Depois, quando você encontrar, você me diz exatamente onde estava. Tá? É o mandamento de honrar o Shabbat, como a gente estava falando. Peraí, me cortou a concentração. Tá? Olha só. Vamos voltar para o nosso. O mandamento de honrar o Shabbat, ele cai sobre todos os indivíduos, inclusive as pessoas que têm, pessoas que trabalham para elas, sabe? Que tem, como ela no Brasil, você tinha você tinha a sua diarista, você tinha a sua empregada, sabe? Você tinha o porteiro. Tem que saber o seguinte, aqui em Israel, todo mundo está envolvido pelo Shabat, tá? Todo mundo tem que se esforçar por fazer alguma coisa especial para o Shabat. Se você tem filhos, na sexta-feira você tem que educar eles a fazer alguma coisa pelo Shabat.
eles têm que ajudar você a fazer o pão, a ralar, eles têm que ajudar você a limpar o quarto deles, eles têm que ajudar. Esse é o dia da educação, preparando para Shabbat, Lichvod Shabbat Kodesh. Você pode, inclusive, prometer para eles pequenas recompensas se eles fizeram o que é certo. Tá? Como dizia meu avô, se você se comportar direito, eu te dou uma azeitona. Essa aqui era a recompensa que meu pai recebia quando ele era pequeno, por ter se comportado bem. Tá? Se o seu filho não vai se contentar com uma azeitona, oferece para ele uma tâmara. Isso é no supermercado. Tâmara aqui são boas. Tá? Portanto, se estão com cabelo longo, vocês cortam os cabelos deles. Se você costuma se barbear, tá? Se você costuma se barbear, é uma mitzvah você fazer a barba antes de Shabbat. Você tem que tomar banho de água quente com Shabbat, pentear o cabelinho, sabe? Colocar perfume. Não perfume tipo assim que nem mulher que você vai sentir do outro lado da rua, sabe? Para você mesmo. Para você se sentir bem com você mesmo. O perfume que você coloca não é para os outros sentirem o cheiro do seu perfume, tá? É para você sentir o cheiro do seu perfume. Olha só, eu vou ser sincero, o meu rabino ele não costumava colocar perfume, ele colocava desodorante, só aquele que remove o mau cheiro. Mas ele não colocava nenhum perfume que os outros pudessem sentir. Tá? A gente é uma geração um pouco mais fraca, a gente gosta dessas coisas. Tá? Não tem problema você colocar desodorante, perfume, mas não precisa você colocar para os outros sentir. Outra vez, o perfume é para você, tá? Você, na sexta-feira de manhã, se você puder, você compra as coisas para o Shabbat, tá? Você costuma cozinhar também? Se for preparação assim longa, então é melhor você cozinhar antes da sexta-feira, para não deixar as coisas na última hora, tá? Você tem que preparar muitos pratos saborosos para o Shabbat, tá? É uma mitzvah você provar dos seus alimentos antes do Shabbat. Se você fizer alguma coisa, então você prova um pouquinho, você pode dar para sua esposa provar. Se você estiver cozinhando, você pode dar para o seu marido provar. Se ele, quem estiver cozinhando, tá? Você prepara vários pratos, tá? Para você ter certeza que você vai ter 2 porções pelo menos de comida durante a mesa de Shabbat. Vamos admitir, falando qualquer coisa, tá? Você fez espaguete à bolonhesa. Tá? Então do lado você coloca um prato de peixe. Tipo, eles não vão ser servidos juntos, obviamente, a gente vai ver isso depois. Mas é importante você ter 2 porções de comida para a sua saudade de Shabbat. A sua saudade tem que ser melhor do que todas as outras. Tem que preparar tudo isso. Saladas, sobremesas, tá? Você tem que comprar carne e vinho, tá? De preferência em abundância, tá? Se você não tem muito dinheiro, aqui em Israel você tem sorte. Você pode encontrar vinhos razoáveis com 20 shekalim, tá? O seu kiddush ele tem que ser feito com vinho tinto, tá? Com álcool, tá? Não, mesmo você tendo criança em casa, eles não precisam beber, eles só precisam provar, tá? Mas a mitzvah é você fazer com vinho tinto e com álcool. Quem faz kiddush com suco de uva, ele está perdendo aqui uma parte da mitzvah, tá? Escuta, para mim, eu não vi eu não cresci desse tipo de maneira, tá? Para mim, vinho na minha família, vinho tinto era vinho tinto, sabe? Não é unicamente porque a gente é francês, acho que todo mundo tinha vinho tinto assim, tá? O suco de uva é uma moda que entrou, não sei se nos Estados Unidos ou coisa assim, ou com a ideia de que, tá? Em todo caso, durante o dia vai ser outra coisa. Durante o dia você pode fazer o kiddush com suco de uva. A gente vai ver depois qual a diferença entre os dois kiddush. Porque um kiddush é de deoraita e um kiddush é de rabanan. Tá? Então esse kiddush que é deoraita é o desse da noite, e você deve fazer ele com vinho tinto. O kiddush durante o dia você pode fazer com vinho branco, você pode fazer com suco de uva. É menos crítico, porque de qualquer jeito você já está no meio do Shabat, você já recebeu o Shabat antes, tá? Você pode, mesmo no absoluto, tá? Sabe você que você pode inclusive fazer o kiddush sob pão. Tá? Você faz o kiddush e no final você fala a mocilha reminara. Tá? Existem muitas possibilidades assim. A gente volta a conversar depois porque isso é um caso específico. Tá? No geral, a coisa está dita. Tá? Carne também, você pode... É melhor você comprar carne boa se puder, mas tem que ter assim, mais de uma porção.
Tem que limpar a casa, ordenar, cobrir a mesa com toalha de mesa, aquela toalha bonita, com renda, sabe? Você pode cobrir é, 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 sabe, você pode colocar flores, comprar flores para sua esposa, para casa, uma coisa formidável, sabe? Ela não vai reclamar se você comprar flores para ela. Prometa a você que ela não vai reclamar, sabe? Ela talvez até reclame se ela ouvir minha aula e você não comprar, tá? Então, não, você não está fazendo mal para ninguém comprando flores, tá? É, e é bom que a casa está assim decorada com o ambiente de Shabbat até o momento da Havdalah, tá? Os nossos Chachamim, eles costumavam dizer assim pelos Midrashim, sabe, que quando a pessoa vai para a sinagoga até em casa, ela vai com dois anjos, né, para a sinagoga. Então, ela ao chegar em casa, assim, eles vão encontrar as duas velas. Se as duas velas estão acendidas, então um anjo deles é um anjo bom, o outro anjo é um anjo malvadinho. Então, o anjo bom vai falar: olha só, essas velas estão acesas, eu vou dar uma brachá para essas velas também estar acesas na semana que vem. E se eles encontram que não tem vela acesa de Shabbat naquela casa, então eles vão dar uma maldição, dizendo: não, então semana que vem também, mais ou menos assim, sabe? Um anjo bom e um anjo mau. Sabe? E quando e a mesa preparada, sabe? Quando o anjo bom ele vê as camas assim bem bonitinhas, não cama do dia anterior, sabe? Então o anjo bom ele diz que vai ser assim também o próximo Shabat, tá? E o anjo mau inclusive ele diz amém, tá? Esse é um detalhe que tem no Midrash, tá? Contra a vontade dele, mas ele diz amém, tá? Ah, ah, Tá, uma pequena explicação bem rápida, então, tá? Isso é aquela ideia de que quando você faz um ato bom, sabe? Mitzvah goreret mitzvah. Então esse ato ele começa a fazer parte da sua disciplina, é como um ato positivo, né? Uma ação positiva. Como quando você vai para uma sala de ginástica, você começa a ir todos os dias, começa a se exercitar todos os dias, então aquilo entra nos seus hábitos, você cria uma rotina. Então aquele hábito positivo ele se transforma numa prática. E essa prática, então, ela transforma você num utensílio capaz de receber essa nova identidade do Shabat, tá entendendo? E esse é o anjo bom dizendo que nos próximos Shabat seja assim, porque essa é a consequência positiva da sua ação positiva, de você ter criado um novo aspecto na sua vida. E ao contrário, se você não faz, então você tem um anjo mau, ou seja, você gera consequências da falta de uma ação positiva. Então você não está construindo uma prática e, pelo contrário, você está construindo um tipo de rotina negativa para você. Então, e essa haverá, haverá, então isso aqui termina você tendo uma prática negativa na sua vida, o seu nível vital ele se rebaixa, tá? Como quem diz, você nunca vai estar totalmente no mesmo nível o tempo inteiro. Quer dizer, a vida é dinâmica, você ou está subindo ou está descendo. Tá? Essa é mais ou menos a maneira de você compreender assim no Midrash. Só que os seus filhos não vão compreender o que é uma ação positiva, o que é uma prática, o que é uma mitzvah, o que é um minhag. Então você explica com os anjos, porque os anjos, de qualquer jeito, são de maneira metafórica as consequências, vamos dizer assim, a força vital que tem dentro das nossas ações, né? Se você quiser colocar assim. Então, também tem anjos de Deus, tudo mais. Outra vez, vamos voltar para o prático. Como eu falei, hoje vai ser uma aula prática. Eu queria que fosse uma aula prática. Tá? Então, mitzvah. Toma banho. Tem mitzvah de tomar banho. Pois é. Não, tem gente que não toma banho. O que eu posso fazer? Tem uma mitzvah de você tomar banho com água quente. Tá? Se você é vegano, gosta de água fria, muito bem para você. Sobretudo se os dias de verão estiverem quentes. Tá? A mitzvah é tomar banho com água quente antes de Shabbat, porque a água quente, inclusive em tempos passados, era uma coisa meio rara, né? Você tinha que, era todo um trabalho, você aquecer a água e tudo mais. Então, os professores aproveitavam no mikve também para tomar água quente. Tem gente que vai para o mikve. Sim, é um bom hábito, mas não é obrigatório. A mitzvah do mikve é essencial, é a mitzvah da mulher. A mitzvah, o homem, ele é um bom hábito você ir para o mikve, mas não é uma obrigação. Tá? Se você tem um hábito de antes de Shabbat, por favor, cortar o cabelo, seu cabelo está ficando que nem uma árvore, tá? Eu sei que você usa chapéu, então ninguém vê o seu cabelo, mas cortar o cabelo, cortar as unhas, sabe? Tudo isso aqui você faz lichvot Shabbat Kodesh, fazendo Shabbat, tá? Como cortar as unhas? Muito importante, tá?
Tem alachot com respeito às unhas. As unhas elas servem para algumas mitzvot. Tá? Uma das mitzvot das unhas é você olhar a luz da vela de Avdalá nas suas unhas no final do Shabbat. Você faz assim e assim para você ver o reflexo da luz da Avdalá. Sabe? Também no seu polegar. E você também tem a mitzvah da Brit Milá, que você faz a priá. A priá ela se faz com as unhas. Tá? Está no Shulchan Aruch, você tem que fazer, não tem como escapar, e está baseado no Rambam, no Yad Hazaká. Tá? Você vai encontrar isso também no Mordechai Bet Yosef. Tá? Você tem que fazer a priá com as unhas. Tá? Então, nesse caso, as unhas elas têm uma função. Tá? Toda parte do corpo humano ela serve para algum tipo de mitzvah. Sabe? Então, você tem aquelas. O melhor é você cortar as unhas das mãos e dos pés no mesmo dia, sabe? É, tem gente que diz o seguinte, que o melhor é você não fazer elas no mesmo dia, tá? Depois você procura, se você quer da cabeça, você procura onde é que isso está. Tá? Mas tem gente que diz que você deve cortar as unhas dos pés na quinta-feira de noite e as unhas das mãos na sexta-feira de noite, tá? É, tem pessoas que fazem isso apenas em Rosh Chodesh, tá? Por você cortar as unhas. Em todo caso, a Gemara diz o seguinte: a pessoa que queima suas unhas cortadas é um Hassid. Está fazendo mais do que aquilo que ela faz e é super, super, super. Você pegar as unhas, você queimar, tem um odor formidável. E aquele que enterra as unhas é um tzadik. Sabe? Aquele que joga as unhas assim fora é um homem malvado, um rachá. Sabe? Por isso, depois que você cortar as unhas, você não deve jogar as unhas fora. Tá? Quando as unhas caem no chão, você tem que varrer o lugar e liberar as unhas. Geralmente, o que a gente faz, tá? A gente coloca dentro de um papel assim enrolado, pode jogar no sanitário, sabe? Ou na lata de lixo, mas você não jogar isso na rua. Tá? Inclusive, tem gente que diz que se uma mulher grávida pisasse por cima, ela poderia abortar. A gente vai ver depois, em outro momento, a unha tem a ver com a Kabbalah. Tá? Tem a ver com a Kabbalah, inclusive tem a ver com uma das razões pela qual a gente usa o cravo na saída do Shabat, é porque cravo em hebraico se diz tziporen, e tziporen se parece com tzipornaim, que são as unhas. Tem alguma coisa ali, e tem a ver com Adão e Eva. Tem um Midrash que diz que Adão e Havá eram cobertos de unha quando eles foram criados. Então, não unha como a nossa, obviamente, está falando aqui de uma fonte espiritual. Tá? Não existe uma unha, uma ordem específica para cortar as unhas. Tá? Você tem que cortar as unhas assim, tipo, alternadamente, sabe? Você começa com o dedo anular, tá? O dedo anular, tá? O quarto dedo, porque a gente coloca aqui anel, dizem, sabe? E aí você segue assim, tipo, quarto dedo, depois você passa para o segundo dedo, depois você passa para o quinto dedo, depois você passa para o terceiro dedo, depois você passa para o primeiro, tá? E na mão direita você tem que começar pelo dedo índice, tá? Ou seja, o segundo dedo, tá? Aqui. Depois você tem que seguir o seguinte: segundo dedo, depois você corta do quarto dedo, depois é do primeiro dedo, depois é do terceiro dedo, depois é do quinto dedo. Então, recomeçar ficou complicado. Quando você corta as unhas, tem que fazer isso com uma ordem, tá? Vamos ver. Você começa a cortar na mão esquerda. Se você for destro, se você for canhoto, você vai fazer o contrário. Você começa a cortar na mão esquerda. Você tem que começar com o dedo anular, sabe? Depois você tem que ir ao quarto dedo, depois você passa para o segundo dedo, depois você passa para o quinto dedo, depois você passa para o terceiro dedo, depois você passa para o primeiro dedo. Na mão direita você tem que começar a cortar pelo dedo índice, ou seja, o segundo dedo, depois você tem que passar pelo quarto dedo, depois pelo primeiro dedo, depois pelo terceiro dedo, depois pelo quinto dedo. Fácil, não é? Você vai lembrar, você vai se acostumar a fazer, vai fazer rapidinho, tá? Tá bom. Nesse momento não é a coisa mais urgente que tem na sua vida, mas para você saber, essa alahá também existe de como você cortar. Inclusive, tem posições que você não deve assumir na sua mão, a gente vai ver isso depois, tá? No profeta Yeshaya, exato, no 58, tá? Você tem que, está escrito uma coisa o seguinte, sabe? Que você não vai realizar as suas necessidades no Shabat. Aí você vai honrar, tá? E o que é honrar?
o Shabat nesse sentido, sabe? É que a gente não deve colocar as mesmas roupas, tá? Assim que está escrito, tá explicado esse versículo, honrar o Shabat significa você ter roupa especial para Shabat e não nos dias de semana, tá? A pessoa, então, ela tem que se preocupar em ter roupas agradáveis para o Shabat, sabe? O melhor mesmo é que antes de começar o Shabat, a pessoa já troque todas as roupas que utilizou durante a semana, sabe? É, quem tiver realmente meios, ele pode comprar, inclusive, um segundo talit. Então, você tem um talit de Shabat e um talit para os dias da semana. Aí ainda melhor. Aí você pode ter, assim, um talit com os nós de acordo com o minhag do Avad e outro talit com os nós de acordo com o minhag do Rambam. Mas o importante é você saber, a sua camisa de Shabat tem que ser outra, sabe? Se tiver um terno para Shabat ainda melhor, tá? Mas você separar, tá? E as roupas que são usadas para o Shabat, elas têm que ser lavadas até a quinta-feira, para você não perder tempo lavando roupa na sexta-feira, deixando ela pendurada para secar. Apesar de que tem que saber que aqui as roupas secam bastante rápido, exceto no inverno, tá? Aqui o ar é bastante mais seco do que em outros lugares, tá? Agora, o Shulchan Aruch, tá? Também o Rambam, ele tem, e Masechet Shabbat, tá? Tem uma série de halachot com relação a você ter atividade na sexta-feira. A sexta-feira é a véspera do Shabbat. Então não é um dia como os outros. É um dia que você já está devagarzinho, entrando no ritmo do Shabbat, tá? Então você tem que estar já se preparando na sexta-feira para ir entrando no ritmo do Shabbat. Você, por exemplo, é uma mitzvah você não comer grandes comidas na sexta-feira. Tipo, por exemplo, sexta-feira, 1 hora da tarde. Vou comer shawarma na lafa, com batata frita, isso vai gastar seu apetite, você não vai mais ter fome depois para o jantar de Shabbat. Então, não é bom, você tem que comer com algum, de manhã, como uma coisinha, de tarde, uma outra coisinha, uma fruta, sei lá, chegar para o Shabbat com apetite. A Seudat Shabbat, ali que tem que estar a sua fome. E você vai ver que o Kiddush com vinho, quando você está com fome, é outro efeito do que o Kiddush com vinho. E sobretudo na minha família, que a gente tinha o hábito de dar brachá dos filhos depois do Kiddush e não antes do Kiddush, aí você está realmente inspirado para dar a melhor das brachotas para os seus filhos. Tá? Seus filhos vão sair de lá com a brachá daqui até 5 encarnações. Tá? Só na hora, inclusive essa é a razão pela qual quando a gente evita fazer casamentos, esse tipo de coisa, no Shabat ou seu dat mitzvah na véspera do Shabat, tá? Não no Shabat, na véspera do Shabat. Tá? A gente evita, quando tem Brit Milá, não tem o que fazer, tem a seu dat mitzvah, mas a gente tenta comer até 10, 11 horas da manhã, mas quando chegar 6 e pouco, você está com apetite. A partir do momento em que é possível você fazer a reza de Minchá, tá? Você já tem que evitar fazer todo tipo de trabalhos fixos. Por exemplo, se você tem um emprego, sei lá, você trabalha no computador, chega a hora da minchá, você já tem que parar de trabalhar. Eu sei que muita gente aqui não tem tanto controle assim sobre essas coisas e trabalha até o último minuto. Não é uma coisa muito boa. Tá? Você pode acabar tendo esse tipo de desconforto, tá? Trabalho temporário, como escrever uma carta de saudações, responder e-mail, responder talkback no Facebook, discussão que não leva a nada, que só traz inimizade entre as pessoas. Sabe? Você começa a julgar a pessoa por uma ideia que ela publicou no Facebook. Tem lógica uma coisa dessa, sabe? As pessoas, você naquela hora, todos os bens que aquela pessoa faz pelo mundo desapareceram da sua consciência. Aquele momento em que você está lá escrevendo talkback e você esqueceu que aquela pessoa faz o bem para alguém, que aquela pessoa tem filhos, tem família, sei lá. Por causa de uma ideia, começa as pessoas a se xingarem, a se destruírem. Se você puder ficar longe do Facebook, melhor para você e melhor para os outros. Tá? Discussão de... olha só, uma regra que a gente aprende na nossa aula. Uma aula de Torá, ela tá direcionada a alguém. Tá? A Torá ela se direciona a alguém, assim diz o Rav Cherki. A Torá é uma palavra, ela se dirige a alguém. Tá? Portanto,
também quando você fala, você está falando com alguém, você não está jogando uma ideia num poço vazio. Se você não sabe se relacionar com as pessoas, é melhor você nem ter ideias, é melhor nem transmitir as suas ideias para os outros. Sabe? Tá bom, eu sei que aqui tem muita gente inteligente que já entende o que eu estou falando e já se comporta dessa maneira, tá? Mas todas as pessoas que expressam ideia pelo Facebook é muito problemático, tá? É muito problemático. Então, portanto, qual é o horário de Minha? Minha pode ser rezada já o que a gente chama de Minha Ktaná e Minha Gedolah. Minha, o que significa Minha? É a partir do momento que o sol começa a se pôr. Quando é que o sol começa a se pôr? Ele começa a se pôr a partir de meio-dia e meio. A partir de meio-dia e meio, o sol estava no ponto mais alto, no seu zenite, tá? E ele começa agora a ir para o oeste. Ou seja, a Shemesh Ma'ariva. Tipo, ela vai para o oeste. Ma'ariv é o ir para o oeste. Tá? E a partir de meio-dia e meio, até o final do dia, o sol vai finalmente se pôr. Depois que o sol se põe, tá? Você esquia Tahamá, você ainda vai ter um momento assim de dia, onde você vai ter luz do dia, mas você não vai mais ter sol. Sabe? Aquilo ali é Ben Hashmashot. E no final você vai ter a noite que vai subir, ou ainda Tzeta Kohavim, a saída das estrelas. Tá? Portanto, Mincha pode ser recitada a partir do momento que o sol começa a ir para o oeste. A partir desse momento você deve evitar fazer trabalhos. Tá? Inclusive o Talmud ele entra em vários detalhes, ele diz que para você evitar ir para a sauna, por exemplo, que você sai de lá morto, para você evitar ir para uma fábrica de couro, porque ali fica mau cheiro nas roupas, tudo mais. A gente não vai entrar em detalhes agora. Mas, tipo, seu Shabbat já deve estar começando algumas horas antes do Shabbat. Tá? Aí você vai começar a preparar as velas. Tá? Antes do começo de Shabbat, você tem que acender as velas de Shabbat. Tá? As velas de Shabbat, a felicidade no lar, sabe? O ambiente de tranquilidade, sabe? A parte essencial de acender as velas de Shabbat é você fazer isso na mesma sala em que você vai comer. É tipo assim, você literalmente comer à luz de velas. Sabe? Toda sexta-feira você vai ter um jantar à luz de velas. Você pode deixar ele também à proximidade da mesa, mas a ideia é você estar comendo e você perceber as luzes da... Não é você acender assim na cozinha ou dentro do armário, fechar e tudo mais. Tá? É uma mitzvah para o marido preparar a vela para a esposa. Como é que você faz? É super bonito, você pega os candelabros, você tem uns copinhos assim, você enche o copinho com azeite, tá? Azeite especial. Pode ser outro tipo de óleo também, tem lá aquela Mishnah famosa que fala sobre com que você pode acender. Você pode até completar com um pouco de água, se você quiser, tipo, economizar um pouco o seu azeite. Você coloca 2 velas assim, você coloca um flúor todo e uma mecha que você compra pronto no supermercado, sabe? E ali você acende. Depois que você acende, você não apaga a vela soprando. Não é aniversário. Você apaga a vela com a sua mão, porque ali você tem um sopro do homem, e o sopro do homem ele faz referência à alma do homem e ao sopro divino que insuflou a alma dentro do corpo, tá? Então, o homem prepara as velas de Shabbat. E logo depois disso, tá? Logo depois disso, quer dizer, as velas vão ficar prontas, tá? Quando chegar o momento, então, a mulher é quem vai acender as velas de Shabbat, tá? Ela vai falar brachá, tá? A brachá, que todos vocês já quase conhecem de cor, está no Sidur de vocês. Baruch atah Adoshem, Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu leadlik ner shel Shabbat. Tá? Acender, que Deus deu a mitzvah para a gente acender as velas de Shabbat, trazendo luz para sua casa. Tá bem? A gente vai ver em que ordem, como exatamente ela tem que ser feito. Tá? Inclusive, as 3 principais mitzvot de Shabbat da mulher são as iniciais do nome Haná, Het Halá, Nun Nerot Shabbat, Hei Adlakat não, Halá, Nida, Nun é Nida, e Hei Adlakat Nerot Shabbat. Tá? Então, são as 3 principais mitzvot que a mulher é 100% responsável sobre elas, sabe? Que
No caso, a relacionamento dela com a família vai depender dessas, tá? Portanto, essas velas elas têm que ser acendidas pela mulher, tá? O homem solteiro ele deve acender velas de Shabbat. Para isso está inspirando a futura mulher dele a fazer isso também, tá? Todos os integrantes da família eles acenderam a vela de Shabbat graças à esposa que acendeu o Shabbat, tá? É, como eu falei, se não tem mulher dentro de casa, se é um homem solteiro ou viúvo ou tem tipo, qualquer situação que exista que lamentavelmente às vezes pode ocorrer, então no caso o homem tem que acender vela de Shabbat. Da mesma maneira que se o homem não tiver homem em casa para fazer o kiddush, quem faz o kiddush é a mulher, tá? É, ok. Depois é, é bom a mulher recitar a reza de Minchá antes de acender as velas de Shabbat, tá? Ela se prepara, reza Minchá, logo depois ela vai acender as velas de Shabbat, tá? É, se a mulher acendeu as velas de Shabbat, ela já não pode mais falar Minchá depois. Ela só pode falar Kabbalat Shabbat. Porque quando ela acendeu as velas de Shabbat, ela recebeu o Shabbat. O Shabbat entrou, já não é mais o dia anterior. Portanto, não tem mais espaço para dizer Minchá. O homem, ele ainda pode, porque essa mitzvah de acender as velas de Shabbat é quando a mulher recebe o Shabbat. Melhor, geralmente quando a mulher acende as velas de Shabbat, o homem já está na sinagoga. Então, já vai um pouco diferente. Tá? A partir do momento que a mulher acende as velas de Shabbat, já não pode fazer mais nenhuma melachá. Acabou, Shabbat entrou. Acendeu vela de Shabbat, acabou. Acabou cozinha, acabou pano, acabou vassoura, acabou os fios, acabou. Agora é o momento de descanso. O Shabbat entrou. Tá? Como é que você vai acender as velas exatamente? Tá? A mulher, em primeiro lugar, tem que acender as velas. Acende as velas como você quiser. Logo, tá? Ela vai pronunciar Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shekidishanu B'mitzvotav Etzivanu Ladlik Ner Shel Shabbat. A gente falou, sabe, que Deus deu a mitzvah de a gente acender a Shabbat. E quando você fala essa brachá, você deve cobrir seus olhos. Assim, tá? Para não contemplar a luz das velas, tá? Antes de você ter terminado a benção. Tá? As mulheres as sefaradiot, tá? Elas costumam primeiro falar a bênção, depois acender as velas. Tá? São dois costumes diferentes, ambos estão bonitos, muito fácil. Você ashkenaziá, você faz como eu falei primeiro, você sefaradiá, você faz como eu falei depois. Quando o homem é aquele que... o homem, ele não recebe o Shabat quando a esposa acende as velas. Tá? Se ele for quem estiver acendendo as velas, por qualquer coincidência, então lembra do que eu falei, a partir desse momento, ele tem que dizer a brachá e depois acender as velas. Tá? É que nem quando você come uma maçã. Primeiro você fala a brachá, depois você come a maçã. A brachá, ela vem antes, você faz a brachá e aí você come. Algumas coisas, elas vão ser o efeito da sua ação, o fato das velas estarem acendidas. E se você acende vela, então teoricamente o Shabat entrou, sabe? Então você... Então aqui tem uma série de pontos aqui a entrar. Não quero entrar muito assim em detalhes agora, tá? Mas, sim, tá? A gente costuma acender duas velas de Shabbat, tá? Geralmente quando é uma casa com muitas meninas, então você tem duas velas para cada menina, duas para a mãe, duas para a filha, sabe? Tem inclusive aquelas que elas gostam de colocar duas velas para cada pessoa dentro de casa. Então você tem aquele monte de velas assim colocado. É bonito, tá? Tem que tomar cuidado, obviamente. Questão de segurança, não pode acender vela debaixo de uma cortina, não vai acender vela debaixo de janela, tá? Você vai fazer isso numa estante especial que você coloca a seu propósito. Você tem criança pequena em casa, você não vai deixar as velas num lugar em que a criança possa chegar. Mas eu não preciso entrar nesses detalhes. Eu parto do princípio que vocês são pessoas inteligentes. A Torá foi dada para pessoas inteligentes. Tá? Se a pessoa for burra, não tem nada o que fazer com a Torá, melhor nem acender vela se for esse caso. Tá? Desculpa, com perdão da palavra. Tá?
Portanto, duas velas, uma vela é em relação a Zachor, outra vela é em relação a Shamor, tá? Zachor e Shamor são dois versículos que foram ditos com respeito ao Shabat, tá? O primeiro versículo ele foi dito no livro de Shemot, Shemot Kaf, tá? Shemot Kaf, tem que ser 6, 7, 8, alguma coisa assim. Shemot Kaf, procura lá, está escrito assim, está escrito Zachor et Yom HaShabbat lekodsho, tá? E já, ou seja, você tem que lembrar Zachor. Zachor, inclusive, Zachar tem a ver com o aspecto masculino do homem. Tá? E no livro de Dvarim, tá? Dvarim Rei, está escrito o seguinte, Shamor et Yom HaShabbat. Tá? Então está escrito assim, você tem que guardar o dia do Shabat, Shamor, tá? Shmirah. Ambos os versículos foram ditos por Deus no Monte Sinai. Então eles foram relatados de duas maneiras diferentes, em dois versículos diferentes. Portanto, a gente tem duas velas, tá? Shamor, Vezachor, Be Dibur Echad, Ishmiano El Ameyuchad, tá? Que nem está na canção do Lechad Di. Tá? Então, tem uma vela para cada, uma com relação a Zachor, uma com relação a Shamor. Tá? Você não tem que abrir uma porta, uma janela, porque tem a possibilidade que o vento venha apagar suas velas, tá? Você, depois disso, a partir do momento que você acendeu as velas, tá? Até a chegada do momento do Kiddush, tá? Você já não pode comer mais nada, você não pode beber mais nada, nem um copo de água, nem espera até o Kiddush. Então você toma água antes, tá? Você vai ficar aí 1 ou 2 horas até o momento do Kiddush, tá? Você não pode comer depois do Kiddush. O homem também não, claro que não. Nem homem nem a mulher, tá? A partir do momento que entrou o Shabat, você não come mais nada, tá? Tem pessoas que colocam já sobre a mesa as halot, tá? Que vão ser comidas depois no Shabat, sabe? Antes mesmo de colocar as velas sobre a mesa, sabe? E assim a mesa não vai se converter na base de um objeto proibido, muktzeh. Leis de muktzeh, a gente vai ver daqui a pouquinho o que é, tá? Assim, al-regalachat é um objeto que ele é usado geralmente para trabalhar, que nesse caso está aqui em Shabbat. Então, muktzeh, velas vão se tornar muktzeh, porque elas são usadas para fazer coisas durante a semana. Tá? Então, você evita colocar as velas de Shabbat diretamente na mesa, você procura colocar as mesas de Shabbat, como falei antes, numa estante especial para isso, fora do alcance das crianças, é claro. Em outro lugar, tá? Tá? Se tiver um convidado em casa, tá? E então uma convidada, né? Então ele também vai ter que acender as velas para si próprio, tá? Ele pode acender as velas no seu quarto, tá? E tipo comer junto com todo mundo. Isso é um minag assim, não muito, não me kubalalai, tá? Se você tem um convidado, uma convidada, então ele acende as velas junto com as velas da casa. Mas tem essa permissão de você permitir que o seu convidado acenda as velas no quarto dele. Se por alguma razão ele for, sei lá, um homem solteiro que estiver fazendo uma segulá para alguma coisa, mas Chaval Lasman, tá? Depois que a mulher aprende a acender as velas, ele pode acender as velas junto com as velas da casa, tá? Ele, tá? Você tem você Você tem outra maneira, assim, do convidado poder não acender velas, tipo assim, e participar com as velas da casa? Seria, nesse caso, ele dar umas moedinhas, assim, para o dono da casa, para dizer assim, tipo, como se essas velas foram também compradas por ele, tá? É como ter uma participação, assim, nelas, tá? É, se esse convidado, ele é casado, e a mulher dele está na casa dele, e lá ela acende as velas, então não tem necessidade dele estar participando das velas daquela casa onde ele está convidado, tipo, automaticamente ele está incluído na casa, tá? Quando várias mulheres acendem velas assim no mesmo quarto, tá? Cada uma delas tem que acender a vela e pronunciar a bênção pelas velas, tá? Ah, apesar de que tem muitos minagim entre os sefaradim, que cada uma acende
a sua vela, mas uma só delas diz a bênção pelo acendido das velas, tá? E todas as outras ficam isentas de ter que falar brachá. Só que dois minagim, como a gente já sabe, assim, tem alguns minagim que mudam entre Ashkenazim e Sefaradim, tá? Ao fim do mundo, você, outra vez, lembra, você faz assim como a maioria das pessoas fazem na sua sinagoga, esse é o principal, tá? O essencial é o cumprimento da mitzvah. Tá? Depois, como eu falei para vocês, enquanto nesse momento assim tem gente solteira, você um dia, se Deus quiser, vai estar casado. Tá? E quem sabe você vai casar com alguém inesperado. Bem, então pode ser que você tenha que mudar de costumes, sabe? Um converso que um converso então que vai escolher um costume, sabe? E depois você descobriu que você vai casar com uma mulher que já tem uma tradição de casa. Essa é a pergunta. Tá? Então, por exemplo, você escolheu o costume sefaradi porque você estudou comigo. Mas logo você conheceu uma senhora sefaradia, perdão, ashkenazia, que tem costume de casa, tradição, de pai, mãe, não sei o quê, e faz um monte de coisa interessante. Sim, você nesse caso, você pode perfeitamente pegar os costumes da sua futura esposa. Afinal, você não recebeu tradição em casa. Sim, a mesma coisa se você é filho de judeu, só de pai, digamos, só de mãe judia, mas o seu pai não era judeu, então você não recebeu tradição dentro de casa. Então você sim, não tem, que eu saiba, não tem o menor problema de você, nesse caso, assumir a tradição da sua esposa. Pelo contrário, é até um gesto agradável de amizade e de amor que você faz pela sua esposa, de você adotar os costumes dela, tá? Agora, se você recebeu tradição do seu pai, a gente costuma geralmente, do seu pai, do seu avô, a gente costuma geralmente que a esposa adota a tradição do marido. Mas o que significa adotar a tradição do marido? São alguns detalhes, tá entendendo? Alguma maneira de rezar, Birkat Amazon, tipo, vai preocupar você se a sua esposa está lendo Birkat Amazon de acordo com o Nusar tal ou com o Nusar tal? Se tiver uma esposa que reza Birkat Amazon, junta as mãos e agradece a Deus. Tá? Você é um privilegiado de ter uma esposa que teme a Deus. Exatamente, fica feliz. Em todo caso, a gente. Isso, exatamente, está fugindo da sua. Vamos se concentrar. Tá? A gente estava aqui falando do acendimento das velas, a gente falou dos costumes. Se você tem várias mulheres que estão juntas acendendo as velas, num lugar a gente costuma que, no costume sefaradi, uma mulher faz a brachá e todas as outras estão juntas, falam amém. A gente viu que o costume ashkenazi, cada uma faz a brachá para a sua vela. Tá? Tá? Quando muitos homens estão aqui, estão convidados numa casa, numa yeshiva, sabe? Então, unicamente um deles pode acender a vela e falar brachá para todos os outros, sabe? E todos os outros falam amém, porque não existe uma mitzvah individual do homem acender a vela de Shabbat. Portanto, aí não tem nenhuma discussão se você yatzata medei chová, lo yatzata medei chová, que minastam, gam ken lo mitzvah mipnei atzma. Tá? Eu explico depois, aqui a gente está uma consideração assim, tá? Quando é homens, de qualquer jeito, costuma ser fazia sempre que um faz a brachá e os outros todos fazem o amém, todo mundo está junto, sempre, o tempo inteiro, tá? Esse é o costume sefaradi. Tá? O costume ashkenazi pode variar, de acordo com o Talmud também, a gente está mais próximo assim da ideia, eu tenho a impressão, de que todo mundo está sempre junto pela questão do claro, tá? O Talmud ainda, em Masechet Shabbat, Shabbat, Kaf Gimel, Amud Bet, tem que ser o Kaf Gimel, Amud Aleph, Amud Bet, ele diz que quando você acende as velas de Shabbat, tá, os pais têm mais possibilidade de ter filhos que vão ser Talmidei Chachamim, sabe? Que eles vão poder estudar com algum Chacham, sabe? Porque o mandamento da Torá, tá? Migdal Or, tá? A, a, a Torá, tá? Ela é como uma luz, tá? Que nem está no livro Mishlei,
tá? Que compara a Torá com luz. Significa que as velas, sabe, o cumprimento de acender as velas tem um efeito educacional, um impacto forte nas crianças, tá? Se você cresceu numa família que sempre se acendia vela de Shabat e que você via sua mãe acendendo vela de Shabat, tá? Então isso teve impacto na sua vida. Então isso tem impacto a longo prazo, tá? Inclusive ao ponto das crianças virem procurar depois os Chachamim para serem alunos deles, tá? Inclusive, nesse é o momento, tem muitas mães que rezam para Deus, nesse momento, para dar a ela filhos tementes da Torá. Tá? Horário para se acender as velas. Tá? Você tem tabelas em que você vê os horários, você tem calendários, tá? Em que está escrito as velas têm que ser acendidas em tal hora. E em quase todas as comunidades, eles mandam um e-mail, eles mandam um SMS, alguma comunicação por todos dizendo acender velas até aqui. Tá? A gente tem uma mitzvah, essa tem que saber, é muito importante, você sempre acrescentar do profano ao santo. Ou seja, o que significa? Se você tem um Shabat, você tem que prolongar o Shabat para trás e para frente. Você tem que, tipo assim, se apressar em receber o Shabat e demorar em deixar o Shabat para trás. Não é tipo assim, receber o Shabat no último minuto possível e sair do Shabat o mais rápido possível para acender cigarro. Tá? Isso aqui é um problema. Então, no caso, a gente vai sempre receber o Shabat antes do Shabat chegar. Tá? Tem que, como a gente falou assim, se abster de realizar atividades proibidas no Shabat um certo tempo antes do pôr do sol, sabe? Quando a gente não acendeu as velas ainda e não recebeu o Shabat, é proibido realizar essas tarefas com um tempo antes do Shabat, sabe? Isso a gente chama assim Tosefet Shabat. Tá? Tá? Então, geralmente, quando a gente tem os horários de acendido das velas num calendário, você sabe que sempre tem uma Tosefet Shabat ali. Tá? Ao mesmo tempo, essa Tosefet te dá um jogo de cintura, porque se algum dia tivesse uma urgência, sei lá sabe, o Samir ficou preso, o carro dele quebrou, coisa do tipo, no meio da estrada, então você ainda tem, vamos dizer assim, um pequeno jogo de cintura para poder resolver um caso de urgência. Obviamente, a gente não vai se meter em casos de urgência, você vai evitar viajar na última hora de trabalho, porque com certeza o seu carro vai quebrar e com certeza vai dar errado. Então não viaja na última hora antes de Shabat. Eu vi isso eu posso testemunhar, tive amigos que estavam vindo e que o carro deles escangalhou no último momento, eles teve que sair 5 minutos antes de Shabat, correndo para chegar assim, tipo, super estressado. Não é para viajar poucas horas antes de Shabat. Tá? De manhã você pode, tá? Quando chegou o momento da tarde, assim, já acabou, você já está no lugar do seu destino. Tá? Portanto, o acendido de vela de Shabat é sempre mais ou menos uma hora temporal antes do pôr do sol. A gente vai chamar isso Pelag Mincha, sabe? Tipo, você tipo, tem uma hora assim de momento. E se já chegou perto do pôr do sol e a pessoa não acendeu o vela de Shabat, esquece, você perdeu o trem. Tá? Não é muito bom já você mexer com isso, porque essa é uma das proibições de Shabat. Escuta, a gente passou um tempo importante agora aqui com isso. A gente viu a introdução para o Shabat. A gente vai, na nossa próxima aula, a gente vai continuar as mitzvot a partir da noite de Shabat. Tenha um bom final de dia por enquanto. A gente volta a se ver daqui a pouco. Quem quiser conversar pode vir me ver. Até breve.